Muito bem, meus irmãos. Ele voltou. Demorou, mas chegou. Último dia, última lição. Tenho novidades não muito boas pra vocês. Lição de número 12 mais 1. Lição de número 13. Número do candidato de muitos crentes. Né? Porque você acha que não, mas tem uns crentes aí que você sabe, né? Exatamente. Ele é crente comunista, petista e lulista. Não fala isso que você vai dar um nos bois. Gente, o mundo de Deus no mundo dos homens é a lição de hoje. O mundo de Deus no mundo dos homens. Mas se você já quiser fazer... Última lição. Essa lição foi longa, hein? Na Igreja de Cristo e o Império do Mal. Muito boa. É conviver nesse mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. Falamos de muitas coisas, né? Muitos assuntos que eu acredito que foram bem interessantes, né? Como eu disse, essa lição que tivemos falou de coisas que eu não tinha visto ainda ninguém falar antes. E a próxima lição, e aí eu vou dar notícia ruim para vocês aí. A próxima lição vai ser falado sobre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Uma visão mais missiológica. O Euclides que vai gostar dessa lição. Evangelizar sem cessar. Vai tratar, acredito, que o livro de Atos dos Apóstolos, né? Deixa eu ver se é isso aqui. Essa temática, né? Essa temática, mas com certeza vai entrar alguns assuntos de Atos. Vai falar sobre a grande comissão, né? O enfoque etnocêntrico, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus, missões transculturais, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, etc. Vários assuntos. O assunto é missões. Essa lição aí, o assunto será missões. A notícia ruim. Acho que eu vou deixar pro final, porque daí a pessoa fica animada e vai até o fim, né? A notícia ruim, meus irmãos, é que nós vamos encerrar o EBDcast por tempo, né? Não sei, um dia nós podemos voltar. Tudo é possível. Mas nós vamos encerrar esse ano o EBDcast com a lição A Igreja de Cristo e o Império do Mal, que vai ser essa última lição de hoje, o mundo de Deus, o mundo dos homens. E aqui no MQ Podcasts, né? Nós vamos continuar, eu vou continuar me esforçando para colocar aqui um outro conteúdo para vocês. Mas eu vou ter que encerrar por um tempo aí indeterminado as gravações do EBDcast. Por quê? Porque eu tô num horário de serviço agora, muito... Antes eu tava também nesse horário, né? Mas a gente dava um jeito. Quando eu podia, né? Pra gente gravar. Só que agora nesse horário que eu tô, é impossível, porque eu vou ter folga domingo sim, domingo não. E quando não, uma folga durante a semana. Então, e o meu horário de gravação coincide com o horário também que eu gravo com o Gediel aqui. Então vai ser muito difícil e também para mim assumir um compromisso de gravar sozinho toda semana e tudo mais, com esse horário meio maluco, aí eu posso falhar uma vez ou outra, e para não ter esse problema é melhor a gente dar uma pausa. Mas eu vou continuar postando um outro conteúdo aqui. Semana que vem, se Deus quiser, eu já vou começar a postar outro conteúdo aqui, mas vai ser de algo bem mais compacto, né, de vídeos curtos mesmo, com assuntos específicos, para não deixar aqui o nosso canal estacionado aqui. Por exemplo, o canal Palavra Viva lá, eu posto, né, quando dá. Estou estudando sobre a próxima mensagem que eu vou postar, mas eu não estou nem postando tipo de semana em semana, nem de 15 em 15 dias, porque às vezes dá para postar de 15 em 15 dias, mas às vezes nem isso. Às vezes demora 3 semanas para mim conseguir postar um novo conteúdo. Mas é porque há toda uma dedicação, uma engenharia do tempo, né? Porque senão, porque eu fico pensando, ainda tava até conversando isso com a Paula outro dia, que tem gente que prega todo dia. É fato que tem gente que tem uma bagagem, né? Vive integral da obra e tal. Mas o camarada que você e eu trabalha, a gente tem nossas atividades paralelas. E para preparar uma mensagem, você não senta num dia e prepara uma mensagem. Porque você tem que ler, você tem que estudar, tem que orar, tem que pedir direção de Deus. Fala assim, será que é por esse caminho? Vamos tirar dúvida, vamos lembrar um pouco. Até você preparar uma mensagem. Até o Hernandes ele fala que o tempo, pelo menos, de pregação, de
preparação de uma mensagem é 30 horas. 30 horas. Isso ele ouviu falar de um doutor de pregação lá nos Estados Unidos. Aí ele chegou pro doutor lá e falou assim, então, só que lá no Brasil, isso porque lá eles têm um culto na semana e acabou, né? Tem um dia só e já era. Não tem mais nada na semana. Mas assim, então, lá no Brasil tem culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no domingo. Como é que você prepara uma mensagem em 30 horas? Domingo são 2 mensagens. A diurna, a de manhã e a noite. Então, aí o pastor falou pra ele, então é o seguinte, você prepara uma mensagem muito boa e o resto você pede perdão. É quase isso que você tem que fazer, porque se o cara tiver que pregar, você pega domingo, terça, quinta, escola dominical, ou qualquer um discipulado que ele for dar, não dá. Pra você se dedicar integralmente. Sabe o que é interessante nisso? É que você gasta 30 horas pra uma mensagem ministrada em 1 hora. Então, porque gasta 30 horas esse é o dilema. Às vezes o pessoal... Porque pra você ler o texto, entender o texto, o Carvalho Júnior falou, ele leva 6 horas pra traduzir um texto do grego pro português. Isso aqueles que têm um conhecimento mais profundo, que têm essas ferramentas de fazer uma exegese mais profunda. Mas nem sempre assim, né? Isso quem tem também uma biblioteca robusta, né? Que às vezes o cara tem 10, 15, 20 comentários bíblicos, ele pode... Que é o sonho de consumo do pregador, né? De entrar numa biblioteca e falar assim, vamos ver o que Agostinho falou, vamos pensar o que o Spurgeon falou, vamos ver o Jonathan Edwards, vamos juntando todos os quebra-cabeça, beber todas as fontes e pedir a Deus graça para pregar alguma coisa. Mas nós não tá nesse nível também, né? Às vezes a gente tem ali uns 5, 6 comentários que a gente tem que é bom, que a gente já tá surrado já, pra Deus dar iluminação pra você pregar uma mensagem. Então não é assim, né? Tem gente que prega qualquer coisa, não tem compromisso com a palavra, prega qualquer coisa, dá comida rala pro povo, fala, conta história, né? Qualquer coisa. Ele pedalou, ele fala de pedalada, ele foi passear, ele teve um sonho que nem a Nadir, né? Uma cambalhota, fala qualquer coisa. Então não dá assim, eu não gosto, se for fazer negócio, vamos fazer direito. Se não for fazer direito, eu prefiro não fazer. Ele deu um mortal. Senão daqui a pouco eu vou, se vocês quiserem que eu grave, eu gravo. Vou contar visão, revelamento, vou contar o meu dia pra vocês. Hoje eu fiquei o dia inteiro no estoque, arrumei estoque de loja, vi pote, vi tudo que você imagina, né? Poeira, bastante calor, assim, daí você prega isso aí, porque é o que eu fiz o dia inteiro. Mas vamos lá, vamos começar, já desestressei já. Não é porque eu fico estressado, tô falando uma coisa aqui que é pra chorar, porque tem pastor que faz isso. Que eu não sei porque assume compromisso. Ele está desabafando. Né? Porque eu vejo pastor que, não sei, que o dia ensina, eu não falei pra você que outro dia eu fui meditar sobre o Espírito Santo, mensagem sobre o Espírito Santo. Só os nomes. Daí eu fui lá, o nome do Espírito Santo na Bíblia, apareceu 29. Dá pra pregar 29 mensagens. Então, só dos nomes do Espírito Santo. E os símbolos. Então, eu preguei dos símbolos esse dia, que são 7. Eu dei aula ontem do discipulado sobre o discipulado do Espírito Santo. Os nomes dele, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito da Graça, Espírito da Verdade. Então, são vários nomes para falar de uma mesma... E cada um tem dá ali uma mensagem, símbolo, uma aplicação. E o símbolo, fogo, água, vento, opa. Aí os caras querem pregar qualquer coisa, não dá. Só nos atributos incomunicáveis. Eu tô estudando Pedro, daria pra escrever um livro só sobre Pedro. Porque Pedro é um personagem que tem muita coisa, né? E eu tô tendo que amputar já a mensagem, porque senão em 1 hora você não prega, em 40 minutos você não prega. Aí você tem que preparar a mensagem de acordo com o tempo que você tem também. Porque senão você vai pregar num lugar e fala assim, vou pregar um ponto hoje, porque os outros 9 eu deixo... Não dá. Cada lugar é um contexto. E o povo dorme também, daí não dá certo. Tem que ser objetivo. Vamos lá, gente. Vamos chamar a vinheta aí. Vocês curtam aí, se inscreva, compartilha aí. A vinheta mais demorada pelo desabafo. Vamos jogar aí a vinheta de 5 segundos aí e já volto. Vamos lá. O mundo de Deus no mundo dos homens. E aí, gente? O desafio. Porque o mundo de Deus confronta o mundo dos homens. O mundo de Deus é o padrão pelo qual os homens devem trilhar. O reino tem padrão. E se o reino está no mundo, não é o mundo que dita as regras. É o reino quem apresenta o que o reino é. Agora eu pergunto, a gente quer ser confrontado para viver esse reino ou a gente prefere virar as costas e criar um novo mundinho, uma nova esfera? Porque essa é a realidade, a gente está vivendo num contexto do relativismo. Porque viver, se
Deus quer a minha felicidade. Então, em detrimento, é o que eu falei, a gente precisa entender essa questão. Em detrimento da minha felicidade, Deus abre mão da verdade dele, porque Deus quer me ver feliz. Então, no meu mundo, quem dita as regras não é Deus, sou eu. O Senhor quer que eu seja feliz? Então faça o que eu quero. Aí a gente muda a oração. Do Pai Nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a minha vontade aqui na terra, mas o Senhor me atende aí no céu. Esses dias eu estava meditando sobre oração, o assunto oração, e o que as pessoas querem com oração muitas vezes é fazer com que a vontade da terra prevaleça no céu. Isso que eu tô falando. E ao contrário, é fazer que a vontade do céu prevaleça na terra. Exatamente. Eu tô orando para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, se cumpra na terra. E às vezes a vontade boa, perfeita e agradável é um não. É isso que eu é um sonoro não. Ou o silêncio porque o silêncio não é ruim. Aí você vai me entender. O silêncio é ruim. Eu falo com você, Miquel, você viu pra mim lá? Aí você não me responde. Eu falo, camarada, tá de brincadeira comigo. Aí já começa. Não que eu vou fazer isso. Mas dependendo do camarada, ele vai ficar nervoso. Miquel, faz 10 minutos que eu mandei uma mensagem, cara. Responde aí. Aí você ignora. Na terceira o cara liga. O que você tá fazendo? Não, eu tô aqui. O celular tá tocando na sua frente, atende. É diferente. Agora, aí você pega na questão. O não de Deus dói. Pra quem entende a vontade de Deus, entende que o não dói. Porque é o que Deus quer. E a visão de Deus é uma visão da totalidade. A gente enxerga só uma ponta do quadrado. O sim, você fica alegre, e o silêncio. Como é que eu entendo o mundo de Deus no mundo dos homens quando Deus trata com a minha vida com silêncio? Eu não quero falar com você. Só quero te ensinar, mas eu vou te ensinar no silêncio. Eu estou do seu lado, com as mãos estendidas, ouvidos abertos, o meu olhar está atento, mas eu não vou falar absolutamente nada. O silêncio é que... O senhor vai falar comigo? Não. Eu já disse, não vou falar. Ainda não, mas eu vou falar. Então essa questão do mundo de Deus, o mundo dos homens, é confrontativo. É diferente Exatamente. Da que a gente pensa. O textual está lá em Mateus 1,23, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. A verdade prática diz: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. O texto base está, texto da leitura bíblica em classe, tem Mateus 1, 21 a 23 e Gálatas 4, 3 a 7, que diz: E ela dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Gálatas 4, 3 ao 7 diz: Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Vamos lá, essa lição, eu grifei aqui, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, o contraste entre quem vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Então, o assunto dessa lição em si é isso. A cultura do reino de Deus sendo implantada na terra. Até eu gosto de, quando fala sobre reino de Deus, da colonização, né? A colonização, ela é a implantação de uma cultura estrangeira ao país conquistado. No caso, nós falamos português porque nós somos colonizados e conquistados pelos portugueses. A cultura, o reino, a moeda, tudo veio aqui. Existia povos aqui? Existia. Os indígenas, né? Existia aí, que tinham a língua própria deles, tinha a cultura deles, etc, etc, etc. A terra era deles também, tem esse detalhe também, né? O ouro também. Tudo era deles. Porém, entretanto, todavia, veio uma outra cultura, tomou conta, né? Conquistou e colonizou, né? Aquele
território, aquelas pessoas, etc. E a cultura daquele reino veio para cá. Inclusive, o Brasil teve uma época em que foi a sede da monarquia portuguesa, né? Comendada do Brasil de lá, né? E teve época que era de lá para cá e teve época de cá para lá, né? Porque o Dom João VI, se não me engano, veio para cá, o Banco do Brasil surge a partir daí, muitas coisas acontecem. Depois volta, né, a família real para lá e assim por diante. Mas no caso aqui, né, isso é só para exemplificar, nós estamos sob a cultura e a égide do reino dos céus. Na verdade, o reino, tudo pertence a Deus. O Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo, todos aqueles que nele habitam. Então, nesse sentido, tudo é dele, não é nada nosso, né? Ele é o soberano de todas as coisas. Exatamente. Então, a cultura do reino, né, o padrão, tudo vem dos céus, não vem da terra. Então, nós não amamos como se ama daqui, na realidade da terra. Se ama pelo padrão de amor dos céus. A justiça também não é o padrão da justiça da terra, é o padrão da justiça do céu. Então, todos os valores do reino dos céus são trazidos para a terra. E esse é o conflito, né? Porque o pecado entrou no mundo, existe uma cultura que foi criada por causa do pecado ter entrado do mundo dos homens, que está em oposição à cultura que é a original, né? Cultura sem pecado, sem erro, sem falha, que é a cultura do reino dos céus. Então sempre vai haver esse conflito, né? Esse choque de realidades. Por isso que existe até um livro com esse título, O Reino de Deus é de ponta cabeças. Enquanto aqui o primeiro é o primeiro, no reino dos céus o último é o primeiro. Enquanto aqui no reino da terra o maior é o maior, lá o maior é o menor. O menor é o maior. Enquanto aqui o líder é o que, né, muitas vezes até o privilegiado, que recebeu um tapinha nas costas, que tem uma aliança assim com o dono do negócio. Lá no reino do céu não, é quem é servo de todos, né, que lava o pé dos discípulos, que assume a posição de... Porque para você crescer no reino do céu, você tem que descer cada vez mais. Quanto mais você desce, mais você sobe. Você já leu o livro do Hernandes, Parábola do Bambu? Não. Na verdade é um livreto, né? Quase a espessura dessa lição bíblica. Ele fala a questão do bambu, quanto mais alto ele for, mais ele se encurva. E a ideia de se encurvar é a ideia de se encurvar no ato do serviço. Então, se a gente for olhar pela realidade do reino de Deus, o reino de Deus ele é alto, soberano, que se inclinou. Aí a Bíblia fala, mas o reino de Deus... Aí a gente entende pela Bíblia. O reino de Deus se inclinou para servir? Sim. O que Jesus falou? O que Paulo escreveu acerca de Jesus? Ele não quis, por usurpação, ser igual a Deus, mas aniquilando-se a si mesmo, tomou a forma de servo. A ideia de servo é quem vai lá embaixo. E fez isso até a morte de cruz. Aí você vê a natureza divina, transcendente, inexplicável, autossuficiente, eterna, agora resumida na minha roupagem. Para trazer um reino que é perfeito, um reino de paz, de justiça, de amor, num contexto em que você vê a pessoa que olha e diz, não, eu não quero. Aí o reino diz, não, você tem que fazer. Aí eu não gosto, você tem que gostar. Aí eu odeio, não pode odiar. Ele vem na contramão. Enquanto todos os peixes estão subindo, ele está descendo. Alguém fala, não, mas como é que pode? 10 subindo e um descendo. É justamente isso, porque quem desce chama a atenção dos 10 que sobem. Opa, calma aí, por que ele desce? Então tem alguma coisa diferente. Sim. A ideia da diferença. A cultura é um choque de culturas. Até achei engraçado esses dias. Porque assim, num contexto... tem coisa que a gente fala, pra gente que tá dentro da cultura que a gente pertence, as amizades que a gente possui, não é nada estranho. É estranho o contrário, né? Mas quando você é jogado dentro de um grupo de pessoas que a cultura é outra, os valores são outros, tudo é outro, você se torna realmente diferente. Não tem como, porque o padrão deles é diferente do seu padrão. A sua realidade é diferente da realidade dele. Aí outro dia tem um rapazinho lá, no serviço, canta o dia inteiro. É funk, é reggae, tudo que você imagina, é Racionais, é tudo que você imagina. Daí ele... Só que eu nasci e fui criado na igreja, né? Eu não cresci com o hábito de ouvir música secular. Não que seja um pecado em si, já vai nos descrever agora.
Não que seja um pecado em si, né? O funk, sim. Funk do diabo, o funk. Funk, se tocar funk lá da minha casa, eu taco fogo na casa. Mas não que seja um pecado em si, porque a Bíblia diz tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é boa fama, nisso pensar. E tem coisa que, no mundo secular, que tem poesia, tem letra, tem conteúdo. E o que Paulo escreve ali em Corinto? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, que tudo seja feito. Se glorifica a Deus, mas o funk não glorifica. Não, agora você pega uma música, baixaria, imoralidade, coisa daí. Então Sertanejo também, universitário, porcaria. Agora, tem outras coisas, não. Às vezes até tem uma crítica social, muitas vezes. Tem letra de música, é uma crítica social. Sim, ele está expondo que é positivo. O que ele enxerga da sociedade. Mas eu não tenho esse hábito. Então, como não é uma coisa que eu tenho hábito, então eu nem sei nome de cantor, eu não sei nome de música, eu não sei nada. Internacional piorou. Aí o rapazinho falou, ei, você não gosta de música, não? Eu nem gosto. Música é gospel. Aí eu já senti. Quando você fala que você gosta de música, os caras já criam um muro entre você e ele. Você abre um abismo. Você já mexeu com ele. Aí vai conversando. Nunca fumou? Você nunca fumei, nunca bebi, nunca fui em balada, nunca nada. Aí você criou outra. Esse cara não é normal. Esse cara não é desse planeta. Não é normal. Porque daí aí vem a pergunta, mas você é de que igreja? Assembleia de Deus. Ela diz, daí vem aquele mugido da vaca. Por isso. Mas, gente, não dá. É porque as pessoas querem que você faça tudo que todo mundo faz. Se adeque ao sistema. Né? Olha como que é legal. Legal porque eu uso a palavra legal no sentido de entender que a palavra de Deus ela é perfeita em dar conselho. Só um primeiro. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho. É conselho de ímpios. Nem se detém e nem se assenta. Calma aí. Então são 3 pontos que devem ser observados. Aí o cara fala, mas você não curte. Curte o quê? Eu falo, onde eu trabalho. Aí eu tô noivo, o pessoal fala assim, não, você mora com a sua noiva? Você dorme, porque na cultura deles... Você já dorme com ela? Eu já moro com a Paula. Exatamente. Ou, tipo, se eu já tô num tempo de relacionamento, eu já tô morando com ela. Aí, Miquel, você vai ser pai quando? Opa, calma aí. Quando não é isso. Exatamente. Eu falo pra você, você vive num sistema, e o sistema é uma novela, que você vê de tudo. Por exemplo, eu trabalho, e é diferente de uma praça, que é do lado do supermercado, um bico do supermercado, que é o... Não vou fazer propaganda, que a gente não vai ganhar nada com isso. Aí de vez em quando tá lá o pessoal fumando maconha, tá lá alguém ouvindo um funk, e o cheiro é insuportável, o cheiro é desagradável. Então, pra você ter uma ideia, nem o cheiro de maconha eu sei o que é. Eu sei porque... O pessoal sabe, tem gente que sabe distinguir. Eu, se fumar do meu lado, eu não sei. Eu sei porque o meu vizinho fumava, lá na praça eles fumam, o cheiro vai lá, é insuportável, é horrível. Aí você vê, esse é o sistema, esse é o mundo, esse... É a realidade que você deve viver. Eu até estava conversando com uma irmã, ela é do Ministério Taubaté. Ela trabalha com a gente. Aí falando a questão de, já que nós estamos falando do mundo, o mundo de Deus, o mundo dos homens, o mundo de Deus, o mundo dos homens gera um impacto. Aí, a realidade. O cara trabalha, estuda, não fuma, não bebe, e de repente não é atrativo para alguém. Eu não gosto de você. Porque você não bebe, não fuma, não usa, com toda a franqueza, não usa a cueca pra fora da calça, com 4 dedos da cueca aparecendo, você não presta pra mim. Agora, se o camarada fuma maconha, usa drogas, desrespeita a autoridade, usa tatuagem, aí é uma questão particular, eu não gosto. Tá preso. Que também não é pecado. Aí que o povo... que eu tenho que falar essas coisas porque eu gosto de provocar os crentes da terra seca. Você vê. Esse tipo de pessoa é atrativo pra alguém. Opa, eu gosto dele porque ele tem tatuagem, ele ouve funk, ele fuma maconha. Mas aquele cara não fuma, ele gosta de você, ele trabalha, ele não tem tatuagem, ele não fuma. Não, ele não é descolado. Então a ideia é estar descolado. Você já viu Todo Mundo Odeia o Chris? Da Rochelle. Como que, né, eu fico descolado. Daí ele dá a receita. Você coloca um rifle aqui, você anda como se tivesse assim. Meio torto. Coloca a calça até aqui em cima. Então, é descolado. Mas aí você vê, o que o reino de Deus faz? Eu quero andar descolado. Descolado é o quê? Desplugado, desconectado. Exato. Por exemplo, Miquel, descola pra mim o adesivo da parede. Você vai tirar. O que o reino de Deus vem? Ele vai te colar dentro de um padrão. Não, mas que não é o meu, é o padrão do reino. Um filósofo famoso até no Brasil, não vou citar o nome dele, não, senão o povo desvia. Mas ele comentou numa palestra dele
Não é o MCC, não. Não. Mas você sabe quem eu tô falando? Sei. O MCC, o... Aí Porque na escola é obrigatório usar uniforme, né? Aí os alunos fizeram manifestação, não queremos uniforme, porque queremos usar nossas roupas, e blá blá blá, e todo mundo, porque o povo tava achando ruim de usar uniforme. Aí ganharam a causa. No outro dia tava todo mundo de calça jeans, de camisa fora da calça, tava todo mundo com as mesmas marcas de tênis. Quer dizer, mudou o quê? Mudou nada. Então, e aí? Quer dizer, esse negócio de uniforme, não uniforme, a moda e todo o contexto uniformiza as pessoas. E as pessoas não se percebem que elas são iguais a todo mundo. Esse filósofo é o LK? É ele mesmo. Tá bom. Já. Então é difícil, você entendeu? É difícil, porque as pessoas querem ser descoladas, mas na verdade elas querem ser iguais, todo mundo é. Não, porque você vê, olha as cobranças de Jesus. E o reino de Deus, ele também quer que a gente esteja parecido, mas ser parecido com Jesus. Exatamente, por né? isso que eu tô falando. O que Jesus fala? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Lucas é interessante, Lucas é o único que provavelmente trabalha com essa ideia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia. Os outros vão dizer, tome a sua cruz. O Lucas vai dizer, tome cada dia a sua cruz e me segue. Só que tem um porém. O aprendiz, ele anda atrás do mestre o tempo todo. Comendo a poeira do mestre. Sim. As pisadas do mestre É porque assim, são dentro da vontade do mestre. E o aprendiz só faz o quê? Ele apenas acompanha. Sim, eu gosto Porque Jesus tinha 5 níveis de relacionamento. Multidão é o descolado. Multidão não tem compromisso, multidão não tem renúncia, multidão é multidão, ele é povão, ele tem número, mas ele não tem nada. Tá em busca de seus próprios interesses, é multidão. Ele quer pão, ele quer peixe, ele quer milagre, ele quer sinal, mas ele não quer compromisso. Ele quer viver as coisas pela sua própria cabeça. Só que aí discípulo não. Discípulo é aprendiz. Discípulo é aquele que aceita, ainda tem um autor que diz assim, é aquele que se submete à disciplina de Jesus. Sim. Quer dizer, o discípulo, porque discípulo e disciplina são palavras correlatas. Tem a ver com isso, aceitar a disciplina de Jesus. Então, se você não aceita a disciplina de Jesus, os mandamentos de Jesus, os ensinos de Jesus, a maneira que Jesus pensa, a maneira que Jesus age, a maneira que Jesus... Não dá pra você ser discípulo. O Danilo tem um livro do John Piper. O que Jesus espera dos seus seguidores? O que Jesus espera? Ele chama 12 homens, os mais imperfeitos que poderiam existir. Afoito, nervoso, ladrão, mentiroso, traidor, gente ruim. Forjam eles da poder, da virtude, da autoridade, ensina, prática o tempo todo, ora expulsando demônio, ora curando enfermo, porque a questão se ele está implantando o reino dele, eu preciso ter pessoas que vão trabalhar de acordo com o meu reino. É a mesma coisa, você trabalhou dentro de uma linha de montagem, aí pensa bem, aí nós vamos fazer propaganda, eu faço por gostar de carro, aí você lá fazendo o para-choque do novo Virtus, que é fabricado lá na Argentina, vai sair daqui, bonito, tal, pronto. Aí depois, não, eu vou fazer uma alteração, quer saber de uma coisa? Eu vou mexer aqui nesse molde, nessa forma que é caríssima, acho que deve custar de R$500 mil pra cima. A forma aqui, onde é injetado o plástico. Eu vou fazer uns detalhes diferentes aqui para parecer com o para-choque da concorrente. Aí quando sai o para-choque, alguém olha e fala, calma aí, esse para-choque aqui eu conheço. Eu tenho um carro, é o para-choque da Chevrolet. Mas estranho, o molde é para forjar o para-choque da Volkswagen. Daqui a pouco tá saindo o para-choque da Chevrolet. Ele vai falar, calma aí, tem alguma coisa errada. A gente não mexe com essa empresa. Nada contra a Chevrolet em si. Então eu não estou trabalhando de acordo com o que a empresa impõe. Nós trabalhamos para fornecer para-choques para a Volkswagen. Então Jesus pega os discípulos para que eles venham dar continuidade no reino, para que o reino seja do modelo dele. Pode ver qual que é o conselho que Jesus dá através de Marcos. Ide, prega o evangelho e tal. Depois o que ele faz? Porque Marcos escrevendo, o que Jesus quer que aconteça, impõe as mãos sobre os enfermos. Ele fez isso quantas vezes? Expulsa os demônios, ele fez isso quantas vezes? Marcos está escrevendo justamente o que Jesus quer, é o modelo dele. Alguém fala, não dá para viver no mundo de Jesus. Porque o mundo de Jesus é muita cobrança, mas o reino de Jesus é um reino de cobrança. É um reino que fala, olha, você tem que ser sal,
Você tem que ser luz. Se você deixar de ser sal, você vai ser insípido. Se você for colocar debaixo do alqueire, você não ilumina. Se você tiver legado a videira e não produzir fruto, você é arrancado fora. Se você não produzir, você é cortado. Opa, ele já deixou estabelecido. Sim. Qual que é a regra de fé da igreja? Palavra. Qual que é o manual para que eu ande de acordo com a vontade do produtor, do proprietário? É a Bíblia. Até no... Você está falando do chamado? O texto de Marcos 3, verso 13, diz: subiu ao monte e chamou para si. No texto de Lucas, se não me engano, 6, verso 12, diz que ele subiu ao monte para orar. Já é o Lucas, é mais detalhista. E orou a noite toda, né, para escolher. E aí? E aí já fica a dica, né? Se for escolher, porque Jesus escolheu a multidão. Da multidão ele chama discípulos. Os discípulos ele chama apóstolos. Pode ver que ele veio a quantidade... Ele não chama a multidão para ser apóstolo, ele chama discípulo para ser apóstolo. Vem uma multidão, vamos dizer, de 100, ele tira 50 e dos 50 tira 12. Exatamente. Porque na verdade aqui, provavelmente, ele tinha já os 70 discípulos. Que é os 70 que foram Então enviados. dos 70 ele chama 12. Né? Ele não chama 12 da multidão. Gente que não tinha relacionamento com ele. Não. Ele chama gente que já tinha relacionamento com ele, já tinha vida com ele. E orou, né? Passou a noite inteira orando, né? Pra escolher. Então fica a dica aí, pastores, né? Líderes, vai orar, né? Até a igreja lá de Antioquia da Síria também copiou isso, Atos né? 13. Exatamente. Atos 13. Foram orar lá pra separar Barnabé e Paulo para... E o Espírito Santo só ficou esperando a hora certa de dizer, separa. Aí o pessoal depois não faz as coisas sem oração, sem orientação, sem nada. Aí depois dá escândalo, dá baixaria, dá quebra-pau, dá um monte de coisa. Mas assim, qual é a culpa? A culpa é de quem escolheu. Porque não foi Deus que escolheu, foi o homem que escolheu. Aí a gente sabe o que acontece, porque a gente teve casos aqui na nossa cidade de escândalos, né? De pessoas que saíram do ministério, infelizmente, né? Porque tem a questão do nepotismo e do partidarismo, que infelizmente... as influências... Né? Chamou para si os que ele quis. Jesus não foi influenciado. Ele escolheu deliberadamente, pela sua vontade soberana. Claro. Ele não falou assim, te dá igual a mãe, né, de Tiago e João, falou assim, coloca meu filho uma direita e outra à esquerda, né, porque olha, eles são os meninos bons, esses meninos. São crentes. Eles são meninos da mamãe, coloca uma direita ou à esquerda. Às vezes, olha, se você soubesse, você tá pedindo, você não pedia. Claro. Porque tem gente que quer, né, manipular o sistema, né, mas com Jesus não tem como. E vieram a ele, quer dizer, não tem livre-arbítrio aqui também não. Na escolha vocacional, no chamado vocacional, não é assim, vamos ver se eu quero ir. Não, ele chamou, você vai. Porque ele chamou, acabou. O chamado, ainda o Hernandes que usa essa citação, é de um autor, John não sei o que, o nome dele. A vocação é como usar algemas invisíveis. A pessoa que foi vocacionada, né, especificamente no caso deles, presa na vontade de no caso deles, a vocação para apóstolo. Mas seja para qualquer outra atividade, é uma chamada soberana de Deus. Ela não é uma chamada assim, se você quiser vir, não. Para a vocação, não. Como Jeremias também. Olha, desde antes de todas as coisas, já tinha te escolhido, já te conhecia, já tinha santificado, já tinha te dado por profeta, acabou. Você é meu. Até na metade do caminho, falou assim, não vou mais. Falou assim, vai sim. As palavras queimam nos meus olhos, daí eu vou. Quer dizer, não tem como você fugir. Jonas também. O chamado vocacional na Bíblia, em toda a Bíblia. Pode procurar. Não tem um profeta que Deus chamou que não cumpriu a missão. Não tem. Eu tentei achar, não achei não. Todos que ele chamou para uma missão, para uma vocação. Por isso que não tem como chamar daquilo que Deus chamou. Alguém acha e fala assim, não vou mais pregar, não vou mais ensinar, não vou mais... Não tem jeito. Se Deus te chamou, se ele te deu, é dele, ele tem um propósito, acabou. Porque na verdade a ideia é o quê? A mordomia cristã. É uma vocação, o propósito de Deus na vida da pessoa. E aí, o que mais chama atenção aqui, ó. Nomeou, né? Que é a palavra que eu te falei, dos bastidores. Oió. Tornar alguém alguma coisa. Quer dizer, eles não eram nada. Quem eram? Por isso que eu falei, Jesus pegou os Quem piores. eram esses homens? O melhorzinho era da Judéia, era Judas. Eram Iscariotes, porque ele poderia ter ido na Judéia, escolhido os cabeção daquela época, os melhores discípulos dentre os fariseus, falando assim, vou escolher você para ser meu discípulo. Só que mais à frente, ainda Jesus disse que não queria que ele se contaminasse com o fermento dos fariseus. E eles não entendiam. E eles não entenderam também. Que Jesus você vê o nível de... Né? Nem Jesus sendo básico do básico, eles entendiam. Vocês estão discutindo sobre o pão, eu não falei de pão, falei de fermento. Falei de fermento da doutrina. Aí o que aqui? Nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Veja bem, primeiro ele chama para estar
presença, relacionamento, para depois enviar. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Tem gente que quer trabalhar para Jesus, mas não é porque ele quer trabalhar para Jesus. Ele quer glória para si, louvor para si, adoração para si. É o estrelismo. É o Diótrefes lá de 3 João. É o estrelismo. É. É o estrelismo. Só que o chamado não é esse. Primeiro você vai ter relacionamento com Jesus. Vai aprender de Jesus, vai caminhar com Jesus, vai ter experiência com Jesus. Aí depois se aprender alguma coisa, porque eles não pregaram, porque eles iniciaram o ministério deles 3 anos e meio depois. Foram 3 anos e meio de ministério, de treinamento. Pra depois ele... Veja bem, Pedro, a primeira pregação dele foi em Atos 2. 3 anos e meio. Só ficava falando, na maioria das vezes, só falando bobeira. Só falava bobeira, mas o dia também que ele abriu a boca, o cara é bom, virou pescador. A promessa de Jesus, você vai ser pescador de homens, se cumpriu, né? Só que levou tempo, 3 anos e meio de processo ali, de lapidação. Inclusive o próprio Pedro, né? Pedro era aquele cara assim, né? Oscilante. Mas quando ele começa a igreja, ele não oscila mais. Aí ele entende. Teve discussões com Paulo, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, Miquel, a sua chamada, o mundo de Deus, no mundo dos homens, no tocante a chamada ministerial, chamada para serviço, independente de função eclesiástica ou não, é a questão. A chamada de Deus não tira a tua humanidade. A gente tem que entender isso. A chamada de Deus não tira a tua humanidade, mas forja ela. Quem foi Pedro depois? Depois de João capítulo 21. Pedro, me amas? Sim. Me amas? Sim. Pedro, você me ama mesmo? O senhor sabe. Vai lá, apacenta as minhas ovelhas pra mim. Pedro entendeu, calma aí, 3 vezes. É a forma pedagógica de Jesus ensinar Pedro. Pedro, o meu reino funciona assim. Primeiro, porque a primeira vez que Jesus pergunta isso, que foi quando ele nega Jesus, ele estava cheio de si mesmo. Exato. Até tem umas... Hoje eu tava folheando, eu tinha achado em algum lugar, mas não lembro agora onde. Algum texto aqui que eu tinha anotado alguma coisa, mas não lembro agora onde está o texto específico. Mas acho que é 1 Pedro mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque às vezes eu anoto uma frase que é marcante no rodapé da Bíblia. Aqui, ó. Do texto de 1 Pedro, inclusive o Pedro. Pedro é quem fala sobre isso. Ele tem autoridade para falar disso. Porque ele diz, Pedro dizendo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que em seu tempo vos exalte. Pedro é o cara que primeiro foi arrogante, foi soberbo. Ele assim, não, eu vou até a morte com o Senhor. Jamais te negarei. Corta a orelha do soldado. Do servo do... Coitado de Malco. Cortou a orelha, porque ele tava achando que ele tava com essa bola toda. Que era assim que resolvia no reino de Deus. Ele pensava que ia ser igual quando no mundo pescador, tudo se resolve na peixeira. Aí Jesus falou pra ele, Pedro, coloca a espada na bainha. Então, não precisa disso não. Aí Pedro cai. Nega Jesus 3 vezes. E chora amargamente. Chora, volta pra pescaria, acha que é o fim do ministério. Jesus manda avisar. Olha, ele manda avisar Pedro, pontualmente. Eu quero falar com ele. Quer falar com ele, manda o recado. Isso que é legal. Porque quando Jesus aparece, ele tava na praia pescando. Isso que é legal. Jesus dá nome. Avisa os discípulos. Os 12 e a vírgula. Porque Jesus já tinha se morrido. Avisa os discípulos, vírgula. E Pedro, ele especifica. Ele não citou o nome de todos. Sim. Avisa lá. Como também, na primeira vez que ele aparece a eles, Tomé não estava presente, né? Jesus depois aparece uma outra ocasião, esperando Tomé. Falando assim, vem aqui, Tomé. Vem cá, terra seca. Vem olhar aqui. Sanadil, você tá pegando a fala dela. Daí, olha só. A autora Joyce Meyer, ela diz assim. Diz que o homem orgulhoso é cheio de si, enquanto o homem humilde é cheio de Deus. Sim. E é verdade. Se você tá cheio se você tá orgulhoso, tá cheio de si mesmo. Mas se você é humilde, você tá cheio de Deus. Você me lembrou de uma coisa. Eu coloquei uma frase no Instagram não, no WhatsApp. E eu salvo, faço um print e deixo salvo lá e compartilho no Facebook. E a frase é baseada nessa questão agora. Eu lembrei agora, porque é baseado na a humildade me livra do naufrágio espiritual. Porque a ideia de humildade é a ideia de leveza. A ideia de orgulho é a ideia de peso. Altivez é peso, algo pesado. Se você jogar uma pena na água, ela boia. Ou um isopor na água, ele boia. Agora, uma pedra afunda. Então, vários pontos dentro do reino de Deus, no reino dos homens, não é aceito por causa disso. Não. Mas a Bíblia diz o quê? Que Deus resiste à soberba.
altivo, altivez. A ideia é colocar a mão no peito da pessoa e falar assim, você não vai andar não, meu filho. Você vai ficar aí parado aí no seu orgulho. Ou alguém que fala que o orgulho vai te levar num lugar tão alto e vai te deixar lá sozinho. Que não dá pra descer mais do penhasco, você morre lá. É alguém que sobe uma escada e não tem como descer depois. Eu não tô, tem uma questão, por exemplo, você tem uma qualificação na questão de injetora. Então, se eu perguntar pra você, você vai falar como é que funciona e tal. Aí você fala, não, eu sou o melhor funcionário da empresa. Aí fala, Miquel, você tá com 2 meses aqui? Não, eu tenho que mostrar que eu sou melhor, porque todo mundo vê. Opa, lá Mas tem fora gente funciona que é assim. assim. Então, lá fora funciona, mas no reino de Deus não. João fala o quê? Que ele cresça, que eu diminua. Mas o que a Bíblia diz? Paulo dizendo, né? Se é pra se louvar, que os outros te louvem. Sim. Se é pra alguém te elogiar, que os outros te elogiem. E quando você for elogiar alguém que você tava trabalhando junto, coloca o nome da outra pessoa em primeiro lugar antes do seu. Sim. Eu e fulano. Não, fulano e eu. Exatamente, porque o eu, que se refere a você, vem em segundo plano. Como é que funciona a língua portuguesa? Ele não fala eu e o Miqueias. Miqueias e eu. Aí você vê, nós temos a oração dos Baraques. Na segunda, o irmão Ednei trouxe uma mensagem muito boa em Jeremias. A questão do se gloriar. Não, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, nós conseguimos resolver esse problema, tal. Era o contexto de Jeremias. O que é para mim fazer? Gloriar é no sentido de reconhecer que se eu faço, é porque Deus me dá condição. Olha o Salmo 3, o verso 5. Eu deito e durmo. Eu acordo, não porque eu quero, porque tem alguém que me sustenta. Então aí você pega dentro de um contexto mundano, em que a pessoa vai dizer, não, Miquel, para você se sobressair no mercado de trabalho, você tem que ser orgulhoso sim. Você tem que ser prepotente. Então o mundo, o sistema, ele não aceita a visão do reino de Deus, porque o reino de Deus ele vem numa visão diferente. Sim. Ele vem numa visão totalmente contrária. Tem até Salmo 2, esse Salmo 2 ele vai aparecer em Atos 4. Quando os discípulos, depois da confusão lá com o coxo, né, vão todos orarem e Pedro vai citar o que está aqui. Salmo 2, né? Porque que é um salmo messiânico também. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui está apontando já lá na frente para Cristo. Inclusive Pedro falando disso, vou até ler. Porque ele usa esse mesmo texto e fala de Pilatos. Porque é específico, o seu. O seu ungido. Aí olha só, o mesmo texto, verso 24. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo. Por que bramam as gentes, os povos pensam coisas vãs? Salmo 2 isso. Muda uma palavra ou outra, mas é a mesma coisa. Levantaram os reis da terra e os príncipes se ajuntaram um contra o Senhor. Os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que tu ungiste, e ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Que é o salmo que apontava para o que aconteceria de fato. Herodes, o império, no caso o Império Romano, os próprios religiosos de Israel. Todo o sistema contra Jesus. Aí diz verso 3, Salmo 2. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. Aquele que habita no céu se irá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Porque foi o que aconteceu. Porque se a gente pensar na morte de Cristo na cruz, alguém pergunta assim, mas se Satanás sabia que Jesus, que a morte de Jesus traria salvação para toda a humanidade, por que ele fez isso? Ele não sabia. Essa é a questão. Se ele soubesse, o próprio texto de 1 Coríntios 2 diz, verso 6, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam. Mas falamos sabedoria de Deus oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Quer dizer, quando alguém se conluiou, que é o se mancomunam, né? Se conluiou, a palavra dos jurídicos daí, dos advogados. Se conluiar, né?
se juntaram e falaram assim, vamos pegar Jesus, Herodes também, né? Herodes queria matar Jesus no começo, né? O menino, quando... Vamos matar Jesus, que se eu matar Jesus, eu resolvi o problema. Só que Deus tá olhando lá do céu e tá dando risada. Por quê? Porque ele tá criando nisso o palco da glória dele pra salvação de toda a humanidade. Aquilo que seria destruição, por isso que aparece isso mais uma vez na Bíblia. Vós intentastes mal contra mim, porém o Senhor transformou em bem. Deus pega aquilo que é o pior pra alguém, o pior cenário, e fala assim, eu vou transformar isso daí no melhor cenário. Inclusive a cruz, que é um símbolo no contexto do Império Romano. De dor, de sofrimento, de tudo que é de pior. Hoje pra nós é o maior símbolo de amor é a cruz. Opa. Então veja só, você vê que Deus ele pega aquilo que é, Deus ele ressignifica, ele dá um novo significado. Uma nova caricatura para um contexto que exatamente. Era pesado. Não, e ele isso até tem uma o Império Romano fazia gravuras no contexto da igreja perseguida no começo e colocavam, falava de um tal de Crestos, né? Que é Cristos. E colocavam cruz com a cabeça de burro na frente. Faziam um desenho nas paredes, existem essas gravuras, rechaçando do cristianismo. Rechaçando do cristianismo. É por isso que Paulo escreve aos Romanos, eu não me envergonho do evangelho. Eles sim. Eles acham que isso é loucura. Inclusive ele diz, é escândalo para os judeus, é loucura para os judeus. Mas para nós, poder. É o poder de Deus. Quer dizer, Deus ele pega aquele que é o cenário pior, tudo que você possa imaginar, e transforma em palco da glória. Quer dizer, o arrogante, ele passa vergonha diante de Deus. Porque quem é o homem, né? Quem é o barro querendo contender coleiro? Não tem como. Quem é o homem querendo encher o pulmão dizendo que eu sou alguma coisa? Eu mando uma bactéria, mando um coronavírus, um vírus idiota, morre. O Eli lá caiu, a morte mais besta da Bíblia é a de Eli. Caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Poderia ter morrido de tanta coisa. Olha a morte do cara. Ou o próprio Acabe. Eu vou enganar Deus. Aí se veste, ele olha o cara querendo a sabedoria do homem querendo competir com a sabedoria de Deus. Deus deve olhar desse cara. Aí fala assim, isso mesmo, veste a fantasia que eu tô te esperando. Faz o cara de palhaço. A flecha vai te pegar. Pá! Por exemplo, outro também que se achou o cara. O Nabucodonosor. Não, também. Não, mas tudo bem, no antigo. Herodes. Eu sou o cara. Glória pra mim, glória pra mim. Deus falou, não, a minha glória não é dada pra ninguém. Os bichinhos vão te pegar. O próprio Nabucodonosor também. Sim, se achou cara. Virou lá comendo bicho, grama. Vai virar bicho, vai comer grama. Então assim, toda vez que o homem age com soberba, com orgulho, porque isso é um completo oposto de Deus, né? Deus poderia vir com orgulho e soberba, porque ele é o Todo-Poderoso. Mas ele não, ele se humilhou a si mesmo. Mas essa questão que você leu de Deus ter ocultado até mesmo das potestades, dos principados, e se tivesse havido conhecimento não teria crucificado o Cristo da cruz. Mas aí que é a questão, porque se for olhar para o Gênesis, para tudo, o Cordeiro já tinha sido crucificado antes da fundação do mundo. Então, mas ocultado no sentido de não ser revelado. No sentido porque a palavra ocultar, eu vou te ocultar uma verdade. No sentido que Satanás como os homens não tinham ideia do que estava acontecendo. Não, sim, porque aí, um exemplo. Havia um entendimento que não que eu esteja haveria, pelo próprio Gênesis já aponta para isso, para uma morte ou para um sacrifício, né? Não que eu esteja aqui defendendo indo do lado do diabo em si e negando totalmente as coisas referentes a Cristo. Mas a questão é, quando Jesus nasce, que faz parte, é a Vivo querendo me vender plano. Mas aí você vê, quando Jesus nasce, opa, calma aí. Como é que foi a percepção dele? Eu dou um exemplo disso porque você pega Herodes. Herodes é um exemplo do diabo. É um exemplo um anticristo. Vamos dizer, um tipo de anticristo. Então, quando ele pensa assim, vou matar a Cristo, porque matando a Cristo eu resolvo o problema, mostra a ignorância dele do plano de Deus. Por isso, da mesma forma, quando eles se conluiaram, que é de fato o que aconteceu, eles se conluiaram para matar a Cristo, que eles pensaram assim, vou resolver o problema, eles estavam executando os planos de Deus. Não, sim. Quer dizer, na fúria ou no anseio de se verem livres de Cristo, porque até mesmo a morte de Cristo, porque lembra que Jesus foi crucificado e os religiosos falaram assim, manda colocar a guarda lá na porta, porque falaram que ele ia ressuscitar. Quer dizer, nem Jesus morto resolveu o problema para eles. Porque o grande problema da morte de Cristo foi só a morte, foi a ressurreição também, né? A única questão que eu estou querendo levar é, quando Jesus nasce,
Como é que o mundo espiritual enxergou isso? Opa, calma aí. A virgem terá um filho, nascerá em Belém, da linhagem de Davi. Mas pensa no... Assim, por conhecer... Mas imagina, observar... as profecias de Jesus, pega Isaías, 700 anos antes. Sim. Todas as coisas referentes a Jesus, seu nascimento, tudo, Isaías profetizou. Sim. Satanás estava esperando isso. Então... Ele estava esperando isso, e na mentalidade dele, porque Satanás é um ser criado limitado, como o ser humano é. Sim, é finita, Né? Eles não são onipresentes, Não, eles não não. leem mentes, não tem Não, nada disso. não. Eles são criatura. Onipresente e onisciência são atributos exclusivos de É o que eu Deus. falei ontem, são atributos incomunicáveis. Exatamente. Que só pertencem a... Então, o Satanás não tinha como saber do plano. Ele não consegue saber o futuro. Não do plano. Não assim, não... Ou mesmo que ele soubesse, tinha informações, né, sobre o assunto, faltava peças do quebra-cabeça, ocultas em mistério, que ele não conseguia entender. Por isso que ele Não, começa sim, a agir, por isso que o sim, trabalho... não. Porque até mesmo nos dias atuais, você pega a minha vida e a sua vida. Os planos que Deus tem pra mim com o tempo da sua vida, Satanás não sabe. Então ele vai atacando em todas as direções. Isso que eu tô querendo falar. Ele não sabe na totalidade. Mas olhando para a mente dele, vamos tentar entender ele como teólogo em si, porque a Bíblia fala da questão do crer, mas não obedecer. Uhum. Ele tem um conhecimento de Deus. Inclusive, se ele fosse um professor de teologia, Seria o melhor. seria um professor de teologia. Ele seria o professor. O que você quer saber de Deus? Ele como professor. A questão é, ele não sabe da totalidade, mas se ele juntar todas as peças, Gênesis 3 e 15, isso, se juntar todas as peças, ele tem um conhecimento, não total. Aí entra naquela questão que Pedro fala. É oculto porque oculto é a totalidade. Miguel, você viu que ligaram pra mim. Uhum. Você sabe o número? Você não sabe. Alguém sabe. O que ele queria? Qual era a intenção? Se eu apertar agora, colocar minha senha e ir lá nos contatos, você vai saber. Mas você vai tentar entender. Opa, quem será que ligou pro Jadiel? Eu contei, então você já sabe. Quem ligou pra mim foi a Vivo. Pra me vender planos. Mas se eu não ligasse, quem que você pensaria que tinha ligado pra mim? Meu pai, meu irmão, a minha irmã, ou um amigo. Eu vejo no sentido de que aquilo que estava revelado, porque assim, o que está revelado, está revelado. Já é claro, Tá claro. O revelado é no claro. caso, Satanás, como aqueles que tinham conhecimento da lei naqueles dias, né, na plenitude dos tempos, sabiam, inclusive identificaram, isso aqui é o cumprimento da promessa. O que Herodes faz? Opa, calcula pra mim o tempo aí pra ver se Exatamente. bate. Opa, os magos vêm de Oriente, fala. Existe aquilo que está revelado. O que está revelado, Satanás sabia. Não, sim, essa que é a questão que eu quero Só falar. que ele não tinha. Só que o fato dele saber de alguma coisa não sabia. Significa que ele sabia de tudo. Então, isso que eu tô falando. Inclusive, inclusive os próprios judeus, né? Não creram em Jesus muitas vezes por não conseguir entender, se desprender de algumas. Seu contexto cultural. Exatamente, de não se desprender de algumas coisas, nossa. porque na mentalidade deles, como Deus se faz homem, é algo que já choca. Opa. Aí entra Jesus, realiza milagres e tudo aponta que Jesus é o Cristo, é o Messias. Eles mesmos ficam em parafuso, eles resistem. Até porque, João. Porque na verdade o que separou os judeus de Cristo e separa até hoje é o orgulho. Sim. Eles não quiseram crer por despeito, porque Jesus provou, e tá mais claro, provado, claro do que nunca. Eles negaram deliberadamente a revelação de Deus. Então vamos entrar Olharam para a lei, para a palavra, para as profecias e o cumprimento dela. Então vamos olhar para uma outra questão. Né? Negaram por vontade própria ou negaram porque tinham que negar? As duas coisas. Então, mas aí fica uma questão. Porque daí entra também naquela questão do Judas, que tem um texto longo que vai falar de Judas. Então eu não creio em Cristo. Judas teria que existir também. Então eu não creio em Jesus que veio, eu não creio no mundo dele que veio, porque eu não quero. Não, porque mas é por causa da dureza do próprio Sim, coração deles. Porque né? eu tenho um livro lá do João Calvino, que fala da graça... Fugiu o nome agora. Ele fala que até mesmo as coisas ruins que acontecem é ação de Deus. O difícil Permissão, é a mente humana tentar entender. Como é que pode uma dor ser algo bom da parte de Deus? Pode ver que muitas das vezes a dor une. Então, A dor junta. A cruz é uma dor. A dor é cruenta. Não tem como você fugir disso. A cruz, eu falo que a cruz é uma dor cruenta. É uma dor cruel Isso que não que o Império Romano tinha várias formas de torturar um ser humano. Sem tirar a cabeça era uma. A crucificação Agora, a cruz era uma das piores. Mas assim, eu entendo essa Ficava questão. exposto, Por isso né? que eu falei pra você, ele junta as peças, mas ele não tem conhecimento da totalidade, porque estar oculto, Deus, pra gente entender, eu vou manter esse celular oculto.
Ele não tem acesso a essa informação. Mas ele vai começar a perguntar, por que está oculto? Por causa de, ou Porque por causa assim, disso. Satanás, ele vai começar por a exemplo, juntar as peças. quando você lê os evangelhos, os principados, as potestades, os demônios como um todo, eles não tiveram um problema, por exemplo, foram um dos primeiros que reconheceram que Jesus era o Cristo. E Jesus ainda mandou eles se calarem. Porque ele não queria que fosse da boca deles o testemunho de que ele era o Cristo. Eles são os primeiros a reconhecerem a autoridade de Jesus. Eles se curvam diante de Jesus. Até eles falam, já vieste nos vai perturbar nós agora? Tirar nossa paz? Eles tinham entendimento que Jesus era o Cristo. E vai nos mandar pro abismo? Né? O problema não era a crença, o entendimento disso. Só que isso não significa que eles não trabalharam trabalhando pra Deus, né? Porque eles são cães na coleira de Deus, né? Eles só vão até onde Deus manda. É servo de Deus, ele é servo. Porque assim, ele executa a função esse é um que ele tem que assunto executar. muito delicado pra ser falado, a gente já comentou isso. Eu ouvi recentemente uma pregação sobre isso, mas eu acredito que o pregador faltou dar um contexto maior. Ele falou correto, mas ele faltou dar uma nota de rodapé, que nem diz o Hernandes. Esse negócio de maldição. Existe contexto de opressão, porque existe a possessão demoníaca e existe a opressão demoníaca. São coisas diferentes. Opressão é uma ação de fora. Exatamente. Opressão externa, possessão é interna. No caso, por exemplo, o ímpio, ele é possesso de demônios. E oprimido. E ao mesmo tempo oprimido. Coisas. Dentro e fora ele é cercado. O crente, ele sofre opressão. A Bíblia já deixa claro que o inimigo, o nosso adversário, está ao derredor, não é ao redor. Ao redor, por exemplo, aqui tá essa xícara. Ao redor dela tá a revista, tá a Bíblia, tá a outra. Ao derredor aqui é o que tá fora do ambiente. Sim. O raio é maior. Então o crente, ele sofre opressão ao redor. É o ataque. Né? Existem influências, né, ao derredor, melhor dizendo. Ao redor não, ao derredor. E a Bíblia diz, pelo próprio livro de Jó nós entendemos isso, que Deus permite, por exemplo, doenças. O texto também do paralítico lá, do tanque de Betesdas. Do cego, quem nasceu cego? Ele ou os pais? Ele nasceu assim. Existem casos, então, mas no caso do cego ainda a pergunta era, quem pecou foi os seus pais? Não, ele nasceu assim. Aí Jesus já deixa claro que lá não era problema de maldição. Não. Ele nasceu assim para outro fim. Não é um exemplo de... Mas existe casos que é por causa de alguma maldição, algum pecado, ou algum erro cometido, não tratado. Ou mesmo ação demoníaca. O caso de Jó, a doença de Jó foi Deus permitiu. Vai lá e toca nele, só não tira a vida. A doença que Jó teve foi permissão de Deus, de Satanás tocar nele. Quer dizer, tem doenças que são ação do inimigo. E daí falta muito discernimento espiritual para entender o que é uma coisa do que é outra, né? Algumas citações nos evangelhos. Então, nos evangelhos, o rapaz lá com a legião. Opa, tudo bem. E o que era mudo? E a mulher encurvada. Exatamente. A menina lá endemoniada, lá a mulher encurvada. Cananeia. O que a Bíblia fala? A mulher encurvada também. Que há 18 anos, um espírito dominava. É uma doença causada por ação do diabo. Até o mudo lá, o mudo e o surdo. Então, eu entendo que até nisso, a crucificação de Jesus e todo aquele contexto que levaria Cristo até a morte, há um trabalho humano ali, os príncipes da terra, né? Os religiosos, e espiritual, o mundo espiritual, todo mundo na mesma atividade, tramando contra Jesus, pensando assim, vou destruir Jesus, e ao mesmo tempo sendo servos de Deus para fazer a vontade de Deus. Sim. Né? É a autoridade de Deus. Deus pega todo mundo falando assim, vocês vão se levantar contra meu filho? Pode se levantar, porque agora eu quero fazer uma obra na terra. Eu só lembrei de um provérbio que mais pode... Eu quero fazer... Então, é o que eu vejo que aconteceu ali. Existe uma influência, né, tanto humana como espiritual para tratar daquele assunto ali. Você não tá pegando por top, você tá só... Não, hoje nós estamos pegando o geralzão porque, conclusão também, eu só quero tocar num assunto aqui, que a lição vai tratar, que são os valores do reino de Deus. Que ele dá uma lista aqui, né? Anteriormente ele falou da metanoia, né? Mas ele vai falar dos valores do reino de Deus, que eu acho que é necessário aqui destacar algumas coisas aqui. Que é o sermão de Jesus. Ainda fiquei outro dia pensando, preguei sobre isso outro dia, comentei brevemente. Qual foi o sermão mais top de Jesus? Mateus 5. Mateus 5, 6 e 7. É Sermão da montanha. Eu vou pelo 5. O mais famoso, pelo menos, é o sermão da montanha. Aí você pega lá o sermão da montanha.
Porque alguém pensa assim, qual que é o sermão? O que tem que ter num sermão pra ele ser o top? Pra ser aquele que abala as estruturas. Aí você lê o Sermão da Montanha. Aí diz lá que Jesus fala sobre necessário controle da ira, fuga da imoralidade sexual, casamento indissolúvel, a honestidade no falar, não revidar as ofensas, a esmola, a oração, o jejum, o partir de um coração sincero, o não julgar os outros, o alerta sobre os dois caminhos, a advertência contra os falsos profetas e a exortação para a prática desses valores. Achei, é Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Sim. Como é que eu vou entender isso agora? Todas as coisas. Exato, por isso que está aqui. O Senhor fez todas as coisas. Plural. Eu já vi um. É Provérbios 16:4. Eu tinha visto um outro texto semelhante a esse, não lembro agora se é Provérbios. Mas eu acredito que é semelhante. Mas aqui, você pega Jesus e tratou sobre todos os assuntos. Mateus 24 também, o fim dos tempos, Jesus. Opa. Sermão escatológico. Né? Fala coisas que o povo não gostava de ouvir. Jesus pregava sobre o inferno. Quem mais pregou sobre o inferno foi Jesus. Para alertar que o negócio é sério. Né? Você pega Pedro, João, até Paulo. Paulo não falou tanto do inferno, nem Jesus. Ele fala do inferno várias vezes e depois cita uma das parábolas, que é a única parábola nos evangelhos, embora que é citado o nome, que é Lázaro. Sim. E Abraão. Que alguém quer dizer que não é parábola também. É. Eu não boto muita fé, não. No quê? No sentido de não se separar? Eu acredito que é parábola. Sim. Porque eu não consigo acreditar que existiu um homem chamado Lázaro, né? Especificamente Jesus estava contando um fato. Eu entendo que ele está contando uma parábola para dizer de um assunto geral. Porque a palavra Lázaro, ela significa alguém voltado para Deus, né? Então Lázaro que representa o lado bom e o rico que representa o lado mau, e Abraão é o que recolhe todo mundo, que recolhe quem está bem, porque a ideia, se for olhar, se Lázaro é representante de toda pessoa que faz o bem, o rico é representante de toda pessoa que faz o mal. E o Abraão é o que recebe só o bom. Não, o Abraão representa até a questão do próprio judaísmo também, né? Sim. A cultura, como líder da Porque é a única parábola que faz menção de nomes. Eu não consigo ver assim, né? Só que você pega Jesus tratava sobre todos os assuntos. Sim. Então não tem como. Você quer ter sucesso na pregação? Prega lá na sua igreja contra a ira. Quer ter sucesso lá? Prega contra a fuga, contra a imoralidade sexual. Prega contra casamento. Honestidade no falar. Todos esses assuntos, eu não posso cortar texto da Bíblia e falar assim, não vou falar isso aqui porque tem um irmão aqui na igreja que tem um problema assim, aí eu não posso falar disso. Tem aquele outro que tem aqui, não vou falar daquilo. Você lembra quem que falou a frase, diga a verdade e você vai ver quantos inimigos você tem? Eu não lembro quem que é de quem que é essa frase, mas a questão é, diga a verdade e você vai ver quantos inimigos você tem. Porque hoje, principalmente hoje, com essa teologia do coach, com a teologia da autoajuda, com a teologia que você não pode mencionar algo que confronte, principalmente dependendo do local onde você vai, que sermão que você vai pregar. Ah, pastor, eu vou pregar esse, tá aqui, olha, o sermão. Não, ele faz aquela cara, é muito pesado. Tem gente aqui que não tá vindo agora, tá vendo aquele cara ali, ele é empresário, tá vendo aquele outro ali, e ele pode afastar, e a gente sabe como que é, o reino precisa. Aí você muda pra agradar ele, ou fala, pastor, sinto muito. Eu não mudo, se o senhor quiser me convidar outra vez, fica à vontade. Faço igual o John Wesley, o mundo é a minha paróquia, tem muito lugar para me pregar, mas eu não vou mudar o sermão. Não dá pra mudar o sermão. Porque aí a gente pensa, olha para você ver, o reino de Jesus está na terra. Primeira multiplicação dos pães. Ele resolve o problema. Daqui a pouco o pessoal vai atrás dele interessado no quê? No pão e no peixe. Não tem? Ele vai discursando. Opa. Já passou da hora. Não tem pão, não tem peixe. Não, mas você lembra, quando você lê que confronta os textos, eu tenho a Bíblia aqui em ordem cronológica, tem esse texto da multidão. Se eu não estou enganado, num desses textos que a multidão estava seguindo Jesus já há vários dias, que houve a multiplicação dos pães, inclusive, cenas anteriores, Jesus tinha ido para um lugar deserto, porque ele queria se ausentar do meio da multidão, porque João Batista havia sido decapitado. Havia sido morto.
Jesus estava de luto. E a multidão estava no pé dele. Aí Jesus chegou a andar do momento, pregou, tal, atendeu a multidão, com luto, com tudo. E você viu o que ele faz com... E aí ele chega e pergunta, né? Fala assim, o que nós tem ele? Ironicamente, né? E já sabendo o que iria fazer. Porque essa é a questão. Jesus às vezes dá o problema pra gente. Não é porque ele não saiba o que fazer. Ele já sabe o que fazer. Ele só quer saber se você tá, né? Você tá pronto. É pra nos experimentar, como diz o texto. Pra testar a gente. Como é que você reage diante dela? Aí... né? Então, assim, Jesus ele trabalhava de diversas maneiras, diversas formas, mas Jesus não cortava caminho. Se ele tinha que falar a verdade, ele falava a verdade, não agradava. Inclusive, ele chegou pro jovem rico e falou assim: olha, dê a sua riqueza aos pobres e siga. Eu tenho certeza, Gedi, tem muitos pastores que aceitariam o jovem rico da sua igreja do jeitinho que ele é. E ainda falar assim: esse é o crente mais santo dessa igreja. Porque ele cumpre a lei de Moisés, dá o dízimo. Esse é o cara perfeito. Então fica aqui, dá o dízimo certinho, dá umas ofertas aqui a mais. Que olha aqui, você tá com o céu garantido. Né? Quando a oferta cair lá no gasofilácio lá, a alma pula do purgatório. Até sua família eu levo pro céu. Mas já morreu, levo também. Né? Eu compro a maior vara, pesco lá no... Lá onde você tá entendendo? Porque a gente vive assim, né? O jovem rico ia dar lucro. Gente, é isso aí. O mundo de Deus, o mundo dos homens. Estamos encerrando essa temporada por tempo determinado. Mas não deixem de ir para a escola bíblica dominical, hein? Escola dominical, na próxima lição aí. Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Semana que vem eu estarei aqui não com esse conteúdo. Provavelmente eu vou começar um conteúdo aqui. Vídeos curtos, episódios também sem data para terminar, porque daí eu vou tratar assunto por assunto. Mas eu vou tratar aqui de uma série falando Deus que destrói sonhos. Com base no livro do Rodrigo Bibo. É um teólogo brasileiro. Escreveu um livro contra a teologia coachiana, né? Teologia da Xuxa, ele usa a expressão, né? Porque a Xuxa dizia que o cara lá de cima ia dar tudo que ela quisesse, né? Aí ele combate essa teologia da Xuxa. É um livro bom para discipulado. E eu quero trabalhar os temas, né? São vários tópicos. Eu quero trabalhar assunto por assunto com vocês sobre esse livro, vídeos bem curtos, pra gente pensar um pouco sobre isso, sobre o Deus que destrói sonhos. E depois, provavelmente, eu quero começar falando sobre o custo do discipulado. Também é um livro que eu vou tratar dentro desse tema. É um livro do Jonas Madureira, que ele trata sobre esse assunto. Muito bom, inclusive, muito bom. E eu provavelmente vou também fazer uma série bem longa de vídeos curtos sobre esse assunto. Então, semana que vem o MK Podcast vai continuar, gente. Não sai daí, vai continuar o MK Podcast. E um dia, depois... Quando eu tiver tempo, Deus me ajudar, mudar de horário, né? Daí provavelmente eu vou estar num outro cenário, num futuro bem distante. Daí o GDL vai vir estrear o cenário novo, né? E aí vai dar tudo certo. Mas até qualquer dia aí. O GDL, qualquer dia eu chamo ele, a gente grava qualquer assunto aqui, não tem problema. Mas o assunto da EBDcast a gente vai dar uma pausa por enquanto. Mas Deus abençoe vocês e até semana que vem.